Queridos amigos e queridas amigas, é uma grata satisfação estar aqui conversando com vocês e abordando esse tema magnífico que nos foi sugerido. Mas antes de adentrarmos particularmente no tema, gostaria de cumprimentar aos queridos amigos, em especial da cidade de Maragogipe e notadamente do Centro Kardecista Nosso Lar. Casa histórica, querida, admirada, um verdadeiro porto de luz, um verdadeiro oásis onde há o acolhimento, o envolvimento, o aconchego, a afetividade, a caridade e, sobretudo, a palavra de luz que nos ilumina, que nos esclarece, que nos retira da ignorância. Eu me refiro a uma instituição muito querida na cidade, muito importante para a iluminação de consciências, que nesse momento comemora 39 anos de existência. O Centro Kardecista Nosso Lar, na cidade de Maragogipe, do estado da Bahia, é, na verdade, uma referência da alta espiritualidade que, por meio dos trabalhadores humanos e da obra humana, tentam, esses espíritos amigos, alcançar-nos, envolver-nos no envolvimento de luz, na assistência de luz, que o mundo espiritual sempre tenta alcançar-nos por meio da interferência mediúnica, da interferência espiritual, mas não estou me referindo aqui à interferência mediúnica no sentido do transe do fenômeno, mas sim da luz, do envolvimento, da inspiração, da mudança de consciência, da renovação nossa para melhor. Quero parabenizar, portanto, a Casa Centro Kardecista Nosso Lar, casa essa que comemora 39 anos nesse momento. E 39 anos, portanto, quase 4 décadas, não são realizadas, não são percorridas, senão através de um ideal muito forte no coração daqueles que estão presentes e que fazem parte dessa história. Nenhuma casa espírita, nenhuma instituição que promulga, que profere, que preconiza o nome de Jesus, os seus ensinamentos, o ideal espírita, o ideal cristão, particularmente o ideal do Evangelho, se sustenta e permanece durante tanto tempo se não houver o respaldo do mundo espiritual. A Casa Nosso Lar, Centro Kardecista Nosso Lar, nas suas manifestações humanas, logicamente que com dificuldades, com limitações, com imperfeições, porque os humanos somos imperfeitos, é claro que há limitações, é claro que há dificuldades de toda sorte, isso não significa dizer que não há o mundo espiritual por detrás, porque a Casa Nosso Lar, aquela que a gente conhece na cidade de Maragogipe, é apenas um pálido reflexo da Casa Centro Espírita Kardecista Nosso Lar, cujas dimensões se estendem para a espiritualidade. A obra material é aquela que a gente vê, mas a casa é maior do que essa obra material, porque quase 40 anos de dedicação, de envolvimento, que claro que teve a colaboração dos encarnados, das criaturas, dos trabalhadores que de alguma forma fazem parceria com o mundo espiritual e tenta implementar o ideal cristão e evangélico, espiritual, na atividade social e material humana, mas é a dimensão pálida, é o reflexo pálido, é o reflexo imperfeito e claro que com todas as imperfeições humanas, que todas as casas e todo o movimento humano tem, claro que com todas as dificuldades, o Centro Espírita Kardecista Nosso Lar não é apenas esse recorte. É muito mais que a gente não vê, que a gente não visualiza. E se mantendo durante tanto tempo, nós temos aí a oportunidade de comemorar e dar os parabéns. Primeiro, os parabéns para os encarnados, porque graças a eles a obra se materializa, repito, com todas as limitações e com todas as imperfeições humanas. No entanto, parabéns também ao mundo espiritual que sustenta a obra de encarnados que levam ela adiante. Os encarnados
quando abraçam o ideal e levam adiante de maneira constante, sem interrompê-lo, demonstram que aquele ideal não é um entusiasmo momentâneo, mas se trata de algo que tocou a alma dos indivíduos, porque depois de 40 anos, desse período todo, quase 40 anos de trabalho numa casa dessa, aqueles que ficam não ficam por entusiasmo, porque o entusiasmo em 40 anos morre. O entusiasmo e a empolgação inicial desaparecem ao longo dos tempos. Quando eu digo desaparece, é no sentido de que não se sustenta apenas. E o que permanece nos dias difíceis, nos dias mornos, nos dias complicados, nos dias que todo mundo parece não contribuir com a gente permanecer no ideal, é porque aquele ideal é verdadeiro. Aquele ideal não é momentâneo, espontâneo, momentâneo de uma época específica. E por isso, quando eu vejo essa estabilidade de 39 anos ininterruptos de atividade, de serviço ao bem, de iluminação de consciências, é óbvio que o mundo espiritual também olha uma obra dessa como séria e, de alguma forma, redobra os esforços para assistir à casa, para sustentar os trabalhos, para ajudar os encarnados. Mas não apenas isso, como eu disse no começo do meu discurso, mas para também deixar claro que o trabalho dos encarnados, depois desses anos, se torna apenas um aspecto de um trabalho que se estende, e o Centro Espírita Kardecista Nosso Lar é um desses exemplos onde as dimensões de trabalho espiritual são muito maiores e se estendem muito, porque a casa, apesar das dimensões físicas dela, é muito maior em termos espirituais no mundo invisível. Então, parabéns à casa. Gostaria de agradecer, dizer que para mim é uma grande satisfação estar nesse momento e honra, nesse momento falando, nesse momento comemorativo da casa. Gostaria de ler aqui um texto que me foi repassado e que seria imperfeito de minha parte eu tentar aqui citar de memória algumas coisas. Então gostaria de ler esse texto porque ilustra um pouco a atividade, a história dessa casa. Domingo 13 de setembro de 2020, aniversário do Centro Kardecista Nosso Lar, 39 anos. Gratidão a Deus, aos espíritos de luz, aos mentores da casa e aos irmãos biológicos e espirituais Alfredo dos Santos Guerreiro, Alfrelice dos Santos Guerreiro, que juntamente com o amigo Bartolomeu Corrêa de Araújo, reuniram-se para a leitura e estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, dando passo inicial para a implantação do Espiritismo em Maragogipe. Convidaram outros amigos e o grupo foi crescendo em número e ideal. Fernando Araújo, Raimundo de Melo Pinho, José Messias da Silva e sua esposa Adelina Denise Medina da Silva, Dalva Ribeiro dos Santos, Heloísa Malaquias, Maria de Lourdes dos Santos Fraga, Agenor da Silva Braga, Marli Bonfim e tantos outros companheiros inesquecíveis. Nos anos 80, o irmão Alfredo compra um imóvel situado à rua Coronel Antônio Felipe de Melo, número 85, e o entrega ao irmão Alfrelice para as atividades da casa espírita que iria se instalar. Foi assim que no dia 13 de setembro de 1981, no prédio doado legalmente por Alfredo, nasceu a primeira célula kardecista em Maragogipe, com a denominação de Grupo Kardecista Nosso Lar. Mais tarde, quando a instituição já havia se formado com estatutos e diretoria legalmente organizados, recebeu oficialmente a denominação de Centro Kardecista Nosso Lar. Ao longo desses anos, presidiram esta casa a professora Maria de Lourdes Santos Fraga, o senhor Bartolomeu José de Araújo, a senhora Iva Baião de Jesus de Macedo e a senhora Rita Cristina de Araújo Amorim. Hoje, sob a direção do senhor Joel Soares Pereira, juntamente com dezenas de trabalhadores, desenvolve atividades de evangelização infanto-juvenil, reforço escolar, grupos de estudos, ESD, EAD, mediunidade, reuniões doutrinárias, atendimento fraterno, reuniões mediúnicas, entre outras. O Centro Kardecista Nosso Lar está completando 39 anos como ponto de luz a acolher e esclarecer, consolar e orientar.
tive a oportunidade de conhecer essa magnífica casa no início dos anos 2000, no começo desse século, por volta de 2001, 2002, a data eu não me lembro, mas o tema eu me lembro. Eu falei no dia de domingo de noite do mancebo rico do Evangelho, o jovem rico. E tive a oportunidade ali de sentir a alta ajuda espiritual que me inspirou naqueles instantes. Resultado da luta e dos esforços dos trabalhadores encarnados por manter a psicosfera que é oferecida sempre de maneira caridosa do mundo espiritual superior, por parte do mundo espiritual superior. Pude sentir a atmosfera que me tomou, que me arrebatou e que praticamente me induziu a falar aquela história do mancebo rico, presente em algumas obras mediúnicas e que me saiu com tanta clareza, com tanta ênfase, com tanta emoção. Fui tomado por uma emoção profunda, era a primeira vez que eu falava fora da cidade de Salvador e fui, de alguma forma, muito honrado e me sinto muito honrado com essa lembrança, porque nessa oportunidade também tive a oportunidade de conhecer alguns desses corações queridos aqui que foram citados nesse texto. A maioria eu conheço, os presidentes, os diretores, a maioria eu conheço, os trabalhadores que foram citados aqui e com os quais eu pude estabelecer uma relação de amizade durante todos esses anos. Minha gratidão, meu reconhecimento. Não vou citar alguma pessoa aqui ou tentar citar as pessoas porque eu vou cometer a injustiça de esquecer alguma delas e citar outras. Então, minha gratidão a todas as pessoas que fazem parte dessa história dessa casa, com as quais eu pude estabelecer relações de amizade e de contato. O nosso tema é fascinante, é um tema de comemoração e é um tema também grave, também sério para os tempos atuais. Valorização da vida na regeneração planetária. O termo vida, nos dicionários, encontra certa dificuldade de definir-se. A vida, no sentido etimológico da palavra, recebe as mais variadas significações, os mais variados sentidos. Se você abrir o dicionário, você vai encontrar o termo vida sendo classificado por diversas abordagens, diversos conceitos, diversas definições. E até hoje, o termo vida não tem um consenso único, não tem uma definição única que possa dar conta de tudo, que possa abranger tudo, que possa contemplar tudo. É uma dificuldade, porque a vida parece ser um processo tão complexo que depende, muitas vezes, da área do referencial teórico, da perspectiva simbólica, isso é, da lente que você está usando para olhar para a vida e para tentar explicá-la, explicar de tal forma que não vai conseguir definir totalmente ou abarcar totalmente todos os fatores, todos os elementos que envolvem o fenômeno vida. A vida é, portanto, um mecanismo muito complexo, que mereceu as definições mais variadas. Definições essas que estão subordinadas, portanto, à área do sujeito. Se você perguntar a um biólogo, ele vai descrever a vida pelos processos de funcionamento dos órgãos, pelas características da célula, das manifestações dos órgãos. Se você perguntar, por exemplo, para um químico, ele vai falar sobre os processos orgânicos, sobre a diferença da química orgânica para a química inorgânica, dos elementos que compõem aí a vida orgânica, os elementos químicos, as associações. Se você perguntar, por exemplo, para um filósofo, ele vai falar da vida no sentido filosófico, que a vida tem a ver com algo interior, com a perspectiva de pensar e ter discernimento, que é diferente de existir. Viver e existir é diferente. O poeta vai falar da vida no sentido da inspiração, de que ter vida é ter inspiração com as coisas, é olhar as coisas com poesia, que é dar sentido e dar significado às coisas. E assim por diante, o psicólogo vai falar da vida interior, da vida psíquica, da vida que está dentro do sujeito. É essa vida interior que nós necessitamos aí buscar e encontrar. E cada pessoa de cada área, cada pessoa com a sua perspectiva, com a sua visão de mundo, vai definir a vida com seu recorte particular, com a sua definição própria, que sempre é importante e ao mesmo tempo não dá conta de tudo que envolve a vida e sempre é uma definição incompleta e insuficiente.
A vida parece ser um artista caprichoso, que na natureza transforma, por exemplo, ácido carbônico em madeira e em açúcar, que dá paladar às frutas na frutose. A vida é de tal forma especial que a gente olha, por exemplo, para toda a vida na Terra e não tem ideia de que toda essa vida nasceu de um protoplasma, uma partícula infinitesimal, uma partícula básica dos futuros DNA, dos futuros aminoácidos mais complexos, base fundamental dos coacervados e dos elementos primitivos biológicos, e que, se toda a vida na Terra desaparecesse, ficasse apenas um coacervado sendo iluminado pelo Sol, esse coacervado, ou melhor, esse protoplasma se multiplicaria, se desdobraria e depois de alguns milhões de anos, toda a vida vegetal, toda a vida animal e toda a vida humana estaria refeita. Como aconteceu de aparecer o primeiro protoplasma iluminado pelo raio de sol, ninguém sabe, existem hipóteses, mas esse é um dos mistérios da vida do ponto de vista científico. A vida é misteriosa em vários aspectos. Se olharmos, por exemplo, a fecundação sexual, veremos o espermatozoide fecundando o óvulo. E nessa junção do gameta masculino com o gameta feminino, há um símbolo bonito de que a vida é sempre colaboração e transformação, cooperação da natureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, essa ideia de colaboração entre os elementos variados para fundir e nessa fusão gerar outras formas de vida e desdobramentos na natureza. Na fecundação sexual, nós temos o gameta masculino fecundando o gameta feminino, tornando o célula-ovo, célula-neuroblasto, e através da cisciparidade, da mitose celular, da multiplicação das células, a gente tem mais tarde o desbordar de uma série de fenômenos de tal forma que espanta e parece um mistério. Intriga até hoje, quando a gente olha que daquela mesma célula que se fecunda, se gera, por exemplo, uma célula única, começa a surgir célula do olho, células do cabelo, células que dizem respeito ao tecido neuronial, células da epiderme, células do futuro aparelho digestivo, células da bomba cardíaca, células variadas que vão formando ali os tecidos mais variados, células ósseas, células que vão constituir o esqueleto, a estrutura óssea. É como se você plantasse uma fruta, plantasse, sei lá, cenoura, plantasse, sei lá, abacaxi, plantasse, sei lá, manga, e daquela manga, daquela fruta saísse legume, saísse verdura, saísse um monte de coisa variada de um mesmo pé. Como é que isso acontece? Claro que há explicações científicas para isso, claro que há uma série, mas a causa de aquela célula única, aquela célula inicial, começar a gerar outras células de outra natureza a partir do seu ramo inicial, é ainda um mistério e é ainda um fenômeno que intriga muitas pessoas. A vida, no entanto, é caracterizada, especialmente nos seres animais humanos, pelo elemento chamado instinto de conservação da vida, que protege a vida, que defende a vida, que mantém a vida e que perpetua a vida e que desdobra a vida. Aliás, não apenas nos animais, no vegetal também há um movimento de preservação da vida. A gente decepa uma árvore e ela se reconstrói. A gente corta um galho e ele se refaz. Há um elemento aí de manutenção da vida que envolve toda a natureza. Esse elemento básico compõe uma espécie de vitalidade para proteger a vida, para defendê-la, para mantê-la e para desdobrá-la. E esse elemento aparece nas suas mais variadas formas, a depender do tipo do organismo que a gente está aqui considerando, aparece atuando de diferentes maneiras, mas sempre com o mesmo objetivo de manter a vida, de preservar a vida física, a vida orgânica. Freud chamava essa manifestação de libido. Libido aqui no sentido de vitalidade, o princípio do prazer, como dizia ele na sua obra, que é o mecanismo que faz o sujeito manter a vida, que faz as coisas se manterem, se conservarem. No hinduísmo, esse princípio é chamado de prana. Reich, William Reich, o grande pensador, vai dizer
que esse mecanismo ele chamou de orgônio. Mesmer, o famoso estudioso do fluidismo, vai chamar esse mecanismo de magnetismo animal. E assim a gente vai ver em cada área, em cada campo de atuação, esse mecanismo de vitalidade, de princípio vital ser considerado. E claro que nesse aspecto, nessa perspectiva, ele se desdobra em reprodução, que é filho da conservação. Para eu conservar a vida, eu preciso reproduzir a vida para ela se manter. A alimentação, manter a vida através do estômago, através do abastecimento de energia, através da busca de manutenção da vida, é filho desse instinto de conservação da vida. E até mesmo as reações animais e humanas especialmente primitivas, de fuga ou de combate. Diante de uma ameaça, o animal, diante do predador, ou ele foge ou ele combate. Fruto do instinto de conservação da vida, que vai gerar no ser humano também essa reação de fuga e de combate, graças ao instinto de proteção, e que vai desencadear, desbordar mais tarde no medo, na reação de estado de alerta, que a princípio é um mecanismo básico de proteção ao sujeito, mas que mais tarde, na esfera humana, mais racional, isso tem que ser administrado para não se tornar um pânico, um pavor, um desespero nas criaturas humanas. A verdade é que eu estou falando tudo isso, eu estou abordando tudo isso, porque estamos também no período, não apenas de comemoração da Casa Querida, mas estamos no período do Setembro Amarelo, um período em que se fala mais sobre a questão da vida e da prevenção do suicídio. E precisamos comentar que o suicídio, nesse sentido, quando olhamos na natureza, é uma experiência antinatural. O suicídio, analisado sob essa ótica, não é natural. Não está presente na natureza. O suicídio choca tanto as criaturas humanas justamente porque sai do natural. Parece romper e agredir o processo da história e do desenvolvimento da natureza de maneira convencional. Parece cortar o fio de um processo que era natural. O suicídio é considerado, nesse ponto de vista, uma espécie de desvio totalmente daquilo que a natureza programa para os seres vivos. O suicídio parece chocar porque parece ir na contramão, parece ser uma espécie de contravenção, parece ser uma espécie de aberração nesse sentido. Não no sentido de julgamento aqui, de condenação, mas no sentido de fugir totalmente aos mecanismos naturais. E por isso que choca tanto, por isso que estarrece tanto, por isso que espanta e alarma tanto o suicídio entre nós. Por quê? Porque o suicídio não é natural. O suicídio é uma experiência unicamente humana e que é antinatural, que corta o curso da história natural das coisas, que corta de uma maneira violenta e de uma maneira infeliz o processo de desenvolvimento das criaturas de um modo geral. Não é à toa que o ser humano é o único animal que se mata. Se dizia no passado que o escorpião também era um ser que se suicidava, né? Porque diante de alguma ameaça, etc., ele começava a aplicar o veneno nele mesmo. Essa tese está superada. Não há propriamente um suicídio por parte do escorpião. Primeiro porque suicídio implica em o indivíduo estar optando por escolher exterminar a própria vida, sabendo o que está fazendo. Alguém que extermina a própria vida não sabendo que está exterminando a própria vida, já não é suicídio. E o que os especialistas concluem é que o escorpião, quando se vê ameaçado e quando está sendo agredido de alguma forma, está experimentando alguma forma de agressão, ele começa a aplicar o veneno de maneira aleatória e essas picadas podem acabar acidentalmente lhe atingindo. Mas não é uma coisa programada para que ele se suicide diante de uma ameaça. Não é isso. Então, é importante aqui a gente considerar que o ser humano é o único que se mata. Eu me lembro de uma obra de André Gide, Prêmio Nobel de Literatura, escritor francês, que era um grande intelectual, embora, segundo as suas biografias, era uma pessoa com muitos conflitos na alma, inclusive com alguns tormentos sexuais. André Gide, no entanto, na sua poesia, na sua genialidade de escritor, ele escreveu uma obra chamada Sinfonia Pastoral,
que era tão pequena, que, segundo ele, que poderia ser lida durante o tempo em que a Sinfonia número 6 de Beethoven, Sinfonia Pastoral, chamada Pastoral, pudesse ser ouvida, que é mais ou menos aí o tempo de 35, 40 minutos, que é o tempo mais ou menos que os maestros executam a Sinfonia Pastoral. Alguns maestros executam mais rápido, outros mais lentos, mas geralmente é entre 35 a 40 minutos. E André Gide fala nessa obra que quando a gente olha para a natureza, tudo na natureza sorri. Porque só o ser humano que é triste. Porque só o ser humano se desespera. Porque só o ser humano se angustia. E porque só o ser humano se suicida, digo eu. Não disse André Gide, mas digo eu. Porque só o ser humano raciocina, reflete, pensa, escolhe nesse sentido mais moral das coisas. Escolhe porque o ser humano é mais sofisticado e pode escolher as coisas mais variadas pelo poder de escolha que tem nas suas mãos. A verdade é que o suicídio foi tema de filosofia, de literatura, passou ao largo na poesia, foi condenado por todos os sistemas religiosos da Terra, por todas as práticas religiosas, com exceção de alguns rituais totalitários e fundamentalistas de suicídio para encontrar o paraíso, com exceção desses, todos os sistemas religiosos da Terra condenavam o suicídio, e assim nós temos o suicídio sendo abordado, por exemplo, pela filosofia. Alberto Camus, o famoso filósofo francês, chegava a dizer que o suicídio é o problema mais importante da filosofia. É talvez a questão mais capital da filosofia. Por quê? Problema capital da filosofia, problema magno da filosofia, porque a filosofia é o saber humano que diz respeito às coisas da vida humana, de tentar entender o sentido das coisas. E o sentido das coisas tem a ver com o sentido da vida. E Camus vai dizer que o suicídio é a grande pergunta de dizer se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. E a depender, diz Camus, de como eu respondo essa questão, eu estou respondendo em favor ou em não favor do suicídio, em desfavor do suicídio. A depender de como eu respondo essa questão, o suicídio já é uma pergunta, diz Camus, é a pergunta mais importante da filosofia: viver vale a pena ou não vale a pena? Essa é a questão da filosofia, dizia Camus, e o suicídio parece ser essa grande questão colocada, porque a depender da resposta, vale a pena ter um sentido para a vida ou não vale a pena ter um sentido para a vida porque a vida não tem sentido, e o suicídio seria de alguma forma essa solução, como aliás disse de maneira amarga e depressiva Schopenhauer, o filósofo alemão, que costumava dizer que o suicídio era a solução para o problema da amargura. Bem se vê que não é. O próprio Schopenhauer não optou pelo suicídio, né? Embora ele apregoasse isso de maneira bastante angustiada. A verdade é que o próprio Alberto Camus chega a dizer que, apesar disso, optar pelo suicídio não resolve a falta de sentido da vida. Se você decidir que a vida não tem sentido, que a vida não tem significado, o suicídio não resolve a falta de significado da vida, dizia ele dessa forma, embora fosse um pensador pessimista. Dostoiévski, famoso escritor, em um momento também de amargura, chegou a escrever, se não me falha a memória, na obra Os Irmãos Karamazov. Ele escreve que o suicídio era, de alguma sorte, não sei agora se foi Os Irmãos Karamazov, é crime e castigo, mas ele escreve mais ou menos assim, que o suicídio é uma tentativa humana de brincar de ser Deus. É como se o ser humano quisesse tomar a natureza com as próprias mãos, tomar as rédeas dos processos naturais e decidir se poderia cortar o curso da história, ou o curso da vida por conta própria. Poderia ele próprio alterar o curso natural da história, optando pelo suicídio e de alguma forma cortando ali a experiência da vida humana. Dostoiévski, portanto, dizia que é uma espécie de tomada de poder da própria natureza, ele dizia isso, e que o ser humano escolheria alterar o sentido da vida e o curso da vida. Mas a verdade é que nem sempre essas coisas são claras, porque até que ponto o indivíduo que se suicida está escolhendo tão livremente assim, hoje é tema das áreas de saúde mental. Por isso que o suicídio, ao longo dos anos, foi saindo um pouco dessa esfera apenas literária e filosófica, dessa esfera religiosa e quase sempre julgadora e condenatória, para ir para o campo de saúde mental, e hoje é assim considerado. É um problema de saúde mental.
o suicídio. Porque a questão é até que ponto a pessoa realmente está escolhendo livremente, com total liberdade, optar pelo suicídio. Até que ponto ela está, de alguma forma, plena e com autonomia para fazer essa escolha, entre aspas. Até que ponto essa escolha é totalmente livre ou não está contaminada e afetada com transtorno, com sofrimento, com comprometimento psíquico, porque, repito, o suicídio vai na contramão das coisas naturais. O suicídio vai na contramão do próprio instinto de conservação da vida. Por isso que é considerado antinatural. E é considerado hoje um problema de saúde pública mundial. Não apenas isso, é um problema de saúde mental, como eu disse, porque está associado a fatores que geram, portanto, um olhar carregado, um olhar alterado nas coisas, um olhar muito comprometido e angustiado com as coisas, a ponto do indivíduo estar carregando uma lente muito cinza para ver claramente as coisas e escolher, aspas, tão livremente assim. Será que é uma escolha? Claro que é uma escolha. O indivíduo tem livre-arbítrio, mas será que é uma escolha totalmente livre, assim, uma escolha plena, a liberdade está plena, etc. É isso que discutem os profissionais de saúde, os especialistas da área e tantos outros especialistas. A verdade é que depois de um relatório que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2015, relatório sobre suicídio, aquilo alarmou o mundo. Em 2016 foi fundada uma ciência suicidologia para lidar com estratégias de prevenção, para estudar as condutas que podem sugerir suicídio, para tentar entender se o suicida já apresenta algumas condutas. Afinal, ninguém se suicida de um momento para o outro porque pensou naquela hora. O indivíduo se suicida quando já vinha pensando há muito tempo. A ideia da suicidologia, uma ciência que surgiu a partir desse relatório que chamou atenção, porque o relatório da Organização Mundial de Saúde falava muitas coisas impactantes em 2015, e essas coisas têm se cumprido agora. Mas em 2015, a Organização Mundial de Saúde falava sobre essas questões, dizendo o seguinte: até 2025, o suicídio vai matar mais do que câncer, AIDS, problemas cardíacos e acidente de carro, tudo junto. E realmente tem chegado a isso. Antes de 2025 já tem chegado a isso. Então, até que ponto a pessoa que já está pensando, porque ninguém se mata, porque pensou agora e vai se matar. A ideia foi acalentada, foi ganhando força, foi crescendo na cabeça. E até que ponto essa ideia que não é alimentada não acaba aparecendo em alguma conduta. Então a suicidologia é para estudar se o indivíduo que se suicida vai revelando isso em algumas condutas. Nem sempre isso chama atenção, às vezes são condutas muito sutis e que passam despercebidas, mas é um chamado para a atenção do comportamento humano. É um chamado para entender que o sujeito já não está funcionando bem. Aliás, isso é tão claro que os indivíduos que se jogaram de lugares altos, que não morreram, depois foram entrevistados, e todos eles, quando foram perguntados sobre o que é que eles sentiram quando estavam caindo no chão, quando estavam já chegando lá, sabe qual era a resposta? Um grande arrependimento. Naquela hora eu me arrependi. Olha só. Então, o suicídio hoje está associado a transtornos psíquicos sérios. A suicidologia tenta entender a conduta verbal suicida, né? Os sujeitos que estão pensando em suicídio começam a revelar algumas coisas na fala ou não. Isso é estudo. A interação social do indivíduo que está pensando em se suicidar é afetada, ele passa a ficar mais empobrecido socialmente, a ficar recluso, a evitar a interação social, a se afastar das pessoas, né? Algumas pessoas começam a falar, eu vou me suicidar, e isso não é necessariamente uma conduta de chamar a atenção e que não quer se suicidar. Se ele está falando é porque ele está pensando. E esse pensamento, no entanto, pode começar a evoluir numa perspectiva mais forte. As estatísticas são aterrorizantes. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, a cada 32 minutos, uma pessoa no Brasil se suicida. É algo alarmante. Por qual motivo? Por qual motivo nos últimos anos o índice de suicídio tem crescido tanto? Por qual motivo o suicídio tem chegado a se tornar um fator de morte maior do que os homicídios por guerra? Por qual motivo, os especialistas perguntam, o suicídio tem crescido tanto? O espiritismo tem essa resposta porque os profissionais, os especialistas da área se debatem, se debruçam para tentar examinar isso, tentam de alguma forma entender essa ocorrência que nem sempre é explicável facilmente. Tento entender essa situação
E nem sempre é fácil entender o porquê nos últimos anos o suicídio sempre houve. E sempre foi um problema. Mas por que o suicídio nos tempos atuais, com tanta tecnologia, com tantas possibilidades, com uma vida muito melhor, a gente vive muito mais do que os gregos da época de Sócrates, que só vivia 30 anos, 35 anos? Por que a gente com tantos recursos para diminuir dor, para tornar a nossa vida mais agradável? E por que o aumento tão assustador e violento no suicídio? Aumento esse que não corresponde ao aumento populacional. A população tem aumentado, mas o suicídio tem aumentado muito mais do que proporcionalmente o aumento da população. Por que essas situações? O Espiritismo vem explicar aquilo que a ciência material não consegue explicar. A ciência material, com seu brilhantismo, com a sua importância, estuda os efeitos, mas o Espiritismo recupera e restaura as causas. E as causas são de natureza espiritual. O Espiritismo vem dizer que nessa época, na época em que estamos vivendo, estamos passando por uma grande transição planetária. Uma transição planetária de grandes proporções. E essa transição planetária foi prevista pelo próprio Allan Kardec e pelos espíritos que assessoraram Allan Kardec, que disseram: estamos chegando nos momentos dessa transição planetária, dessa mudança planetária, onde o planeta Terra está transitando entre mundo de provas e expiações, um nível de crescimento, para um mundo chamado de regeneração ou mundo regenerado. A profecia kardeciana, inclusive, na obra A Gênese e também na obra Obras Póstumas, alude que, nos dias de transição planetária, aumentaria de maneira assustadora o suicídio e a loucura. Veja que coisa interessante, que sabedoria de Allan Kardec de conectar suicídio e loucura. Ou seja, já na época de Allan Kardec, ele já associava suicídio com questão de saúde mental. O termo loucura é um termo hoje que não é muito usado, né? Mas era um termo que Kardec tinha no século XIX, era a linguagem da época. E por loucura aqui, não entenda apenas a esquizofrenia, a psicose, a alucinação, a alienação, não. O termo loucura era um termo único, abrangente e geral, para designar, para mencionar qualquer alteração psíquica e alteração emocional, tá? Então, qualquer problema psíquico, qualquer sofrimento psíquico era denominado loucura. Então, loucura aqui, quando Kardec usa nos textos deles, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser uma angústia, pode ser um conflito existencial. Não é só a psicose, a esquizofrenia, tá? Então, quando os espíritos dizem que na transição planetária, no auge da transição planetária, aumentaria assustadoramente os casos de suicídio e loucura, entenda, os casos de transtornos psíquicos, de sofrimentos emocionais e de suicídio. E essas coisas estão atreladas. Olha Allan Kardec com pensamento de vanguarda em pleno século XIX, na metade do século XIX, quando os espíritos assessoraram ele, dizer essas coisas, né? Década de 50 e 60 do século XIX. Olha a profecia de Allan Kardec se cumprindo hoje. Os espíritos chegam a dizer, em obras póstumas, que haverá suicídios em jovens e até em crianças. Estamos vendo isso. Embora em crianças seja muito raro, acontece. Mas antes de falar o que é a transição planetária, porque nem todo mundo conhece, nem todo mundo entende, vamos tentar aqui explicar o que é essa transição planetária do começo, do início. Os espíritos e a obra kardeciana explica, o próprio Allan Kardec assim escreve, que os planetas evoluem, os planetas progridem. Da mesma forma que as criaturas evoluem, os planetas também evoluem. E a gente pode perceber isso nas sociedades. Da mesma forma que os sujeitos, as pessoas progridem, se aprimoram, as sociedades se aprimoram. Hoje as sociedades, com as suas instituições, com as suas leis, é uma sociedade diferente da sociedade, por exemplo, da Idade Média. Então as sociedades também se melhoram. Mas como é que isso se dá? E Allan Kardec estuda isso com os espíritos. Dizem os espíritos, a princípio, que os planetas evoluem em dois sentidos. Evoluem de maneira material, as condições materiais, o clima, as condições físicas, as condições da sociedade, as leis, as instituições, a cultura, ou seja, as condições materiais melhoram, material aqui no sentido geológico, no sentido físico, e no sentido material, no sentido social, humano, as condições melhoram, e também o planeta evolui moralmente. Da mesma forma que o espírito evolui intelectual,
e moralmente. O planeta evolui material e moralmente. O material, a evolução material, em parte, é feita pela força das coisas, pelo desenvolvimento natural das coisas, a mudança climática, as alterações físicas, as alterações materiais, as construções materiais feitas pelos humanos, as alterações sociais inevitáveis, e, em parte, pelo aprimoramento intelectual das criaturas, que promovem a evolução material do planeta. E só que a evolução moral, que de alguma forma define o progresso espiritual do planeta, está associada, essa evolução moral, ao progresso espiritual e moral dos sentimentos das criaturas. Ou seja, a evolução moral dos planetas não é propriamente do planeta, mas das criaturas que habitam neles. Um planeta é moralmente atrasado, não porque ele é, mas porque as criaturas que nele habitam são moralmente atrasadas. É isso que a gente precisa entender. Se um planeta é atrasado, é primitivo, é inferior, espiritualmente falando, é porque as criaturas espiritualmente falando são inferiores. Essa é uma consideração que precisamos fazer para entender esse tema. Ora, nesse sentido, a gente precisa também entender que, segundo Allan Kardec diz que há cinco níveis de evolução espiritual dos planetas. E ele vai dizer, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa classificação não tem nada de absoluta, tá? Não pegue isso como um dogma ou como uma espécie de Bíblia, que só tem esses 5 níveis e que os planetas evoluem em 5 níveis. Vocês vão ver quando a gente falar aqui que de um nível para o outro pode haver níveis infinitos de diferenças e de matizes. São 5 grandes grupos que os espíritos disseram Allan Kardec, são, de alguma forma, assim, eixos maiores, são graus claros de desenvolvimento que caracterizam a evolução dos planetas que a gente não pode deixar de considerar. O que não significa dizer que só tem esses níveis. Tem vários níveis aqui entre um e outro que a gente tem que considerar. E o progresso, como é quase infinito, é claro que diferencia um planeta do outro, como uma criatura da outra é diferenciada por várias maneiras, mas que não tem nada de absoluto, mas que a gente tem que considerar aqui como sendo, de alguma forma, esses níveis, que são níveis assim importantes, são níveis claros e importantes que demarcam mudanças paradigmáticas na evolução do planeta. Kardec vai dizer que há um mundo primitivo. Antes do mundo primitivo, no livro dos Espíritos, no Evangelho não, mas no livro dos Espíritos ele falava de mundos transitórios, mas a gente não vai abordar esses mundos transitórios. O mundo transitório é, digamos assim, aquele planeta que ainda não é habitado pela vida, né? Não serve de habitação pela vida orgânica, né? Allan Kardec explica isso. Os planetas em fases muito iniciais, a Terra já passou por isso, em uma fase aí inicial onde não havia habitação orgânica e serve de parada, de pouso aos espíritos desencarnados, que ali de vez em quando vêm, acostam, ficam, permanecem, vivenciam, né? São mundos transitórios, né? Expressão que os espíritos dizem a Allan Kardec no livro dos Espíritos. Mas vamos retirar isso. A Terra já foi um mundo transitório. Vamos falar do nível evolutivo dos planetas que já são habitados. Mundo primitivo é o primeiro. O mundo primitivo é aquele mundo onde serve para a reencarnação, as primeiras reencarnações humanas do espírito. É aquele estágio inicial da evolução do espírito, que é primitivo, que está na fase do chamado troglodita. É o nível evolutivo onde há mais instinto do que razão. Não há muita diferença entre o ser humano e o hominídeo e os orangotangos, os macacos rezos, os chimpanzés, os hominídeos, né? Esses seres primitivos não há tanta diferença assim. É uma fase inicial, o espírito está fazendo as primeiras encarnações na fase humana, no nível humano. E naturalmente aquilo, de alguma forma, vai produzindo ali a sua evolução, né, de maneira muito lenta, de maneira muito gradual. São os mundos primitivos. Portanto, a predominância é dos instintos, o raciocínio está tendo lampejos iniciais, está despontando de vez em quando o raciocínio desperta para alguma associação, mas o raciocínio ainda é muito incipiente. Estamos vendo ainda o nascedouro, digamos assim, do raciocínio, né?
E aí a gente passa para o segundo tipo, que é mundo de provas e expiações. E Allan Kardec vai dizer que no mundo de provas e expiações o raciocínio já desenvolveu, e nesse raciocínio desenvolvido, nessa inteligência que começa a se aprimorar, a princípio em fases primárias, depois nas grandes construções intelectuais, nas grandes construções das civilizações, nas grandes construções tecnológicas, o raciocínio avança bastante, mas o sentimento não necessariamente. Caracteriza o mundo de provas e expiações pelo avanço da inteligência ao longo dos séculos, mas não necessariamente dos sentimentos e da moralidade. E os espíritos que ali ficam são espíritos de provas, porque o mundo é de prova e expiação, porque os espíritos são espíritos em provas e expiações. A característica é a predominância do mal, a predominância das paixões, as más paixões, do egoísmo, da rebeldia, da obstinação, o ódio faz parte, o ressentimento é o cardápio comum, a inveja, pior ainda, todos esses sentimentos, o egoísmo e o orgulho são os sentimentos que predominam e, claro, o apego a todas as coisas do mundo material. Mundo de provas e expiações. Se você se identificou com ele, você está certo. A Terra é considerada um mundo de provas e expiações, um planeta de provas e expiações, onde a selvageria, onde o mal predomina, onde todas as consequências disso, que são as desigualdades sociais, as injustiças sociais, a guerra, os conflitos, as manifestações de agressividade, as intolerâncias de toda sorte, né? O poder arbitrário, o uso do poder arbitrário, a crueldade. Portanto, essas manifestações. E as consequências disso é a doença por hábitos aí nocivos, hábitos de falta de higiene, as pestes, as epidemias, as pandemias. Caracteriza-se aí o mundo de provas e expiações. Até que a gente chega no mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo onde aquela predominância das características de provas e expiações começam a amenizar, começam a suavizar, e no mundo da regeneração os sujeitos estão mais aliviados, estão mais regenerados, estão alterados, e há uma superação de boa parte dos conflitos do mundo de provas e expiações. E a gente não vai adentrar muito nisso, porque a gente vai examinar especialmente o mundo de regeneração e o mundo de provas e expiações. Por que esses dois nos interessam? Porque é isso que a gente vive hoje. O mundo primitivo, a Terra já foi. Não há mais as primeiras encarnações humanas, com raríssimas exceções, aqui, os pigmeus da África, o homem da Nova Guiné, alguns esquimós, mas essas manifestações mais primitivas, antropófagas, da selvageria, já estão diluídas, os espíritos já não reencarnam aqui na Terra para fazer a primeira encarnação humana, reencarnam em outros planetas, mas estamos mais ou menos aí nesse nível. Até que a gente passa para o mundo de regeneração. Queria mais tarde dizer que depois do mundo de regeneração, os espíritos dizem que a gente entra no chamado mundos felizes. Nos chamados mundos felizes, a gente tem aí o mundo onde há predominância do bem, onde a felicidade impera, onde as virtudes e os sentimentos positivos são predominantes, onde o mal é tão exceção, é tão raro que choque, que chama atenção. Os mundos felizes, as virtudes se conjugam com a inteligência e a sabedoria faz parte desses espíritos. Os mundos felizes não são mundos ainda de espíritos perfeitos, mas que já gozam de um estado de bem-estar, de plenitude, de paz, de consciência, e eles operam na colaboração dos outros. Esses espíritos, eles vivem felizes por fazerem os outros felizes. E o último, considerado aqui nessa classificação, é chamado mundos celestiais. Os mundos celestiais, os espíritos vivem em um estado de graça e de união, de contato, de proximidade, de intimidade com o próprio Criador, que não nos é possível entender ainda esses mundos celestiais. Não se trata necessariamente de mundos de espíritos puros, de espíritos perfeitos, mas eles já sentem a proximidade dessa pureza, dessa perfeição. São espíritos ainda em evolução, mas já estão de alguma forma integrados com isso. Dá para perceber que quando a gente examina a Terra é mundo de provas e expiações porque predominam os espíritos em provas e expiações. O que não significa dizer que não hajam espíritos que não estão em provas e expiações. Há espíritos que estão já vivendo em outro clima,
né? Mas, de maneira geral, a gente está em provas e expiações porque vivemos em provas e expiações. Os espíritos em provas e expiações são os espíritos rebeldes, os espíritos que repetem experiências, que repetem os mesmos erros, são espíritos que fazem 1, 2, 3 reencarnações, 4, 5, 2, 3 séculos, 4 séculos, 5 séculos, 8 séculos, reencarnando e repetindo os mesmos erros, como um aluno que repete de ano, que refaz a própria experiência. São espíritos, portanto, que às vezes o coletivo vai evoluindo, que o planeta vai evoluindo e eles vão repetindo aquilo até que ficam incompatíveis com aquele estado e emigram para outros planetas e reencarnam em outros planetas de condição mais inferior, porque eles próprios não acompanharam aquele progresso daquele outro planeta, e ali continuam repetindo experiências, até aquele planeta evoluírem, esses espíritos rebeldes continuarem repetindo e acabar emigrando para outro planeta, até que em algum momento eles próprios sintam necessidade de se renovarem e modifiquem. São espíritos, portanto, bastante endurecidos nos seus corações, são espíritos, portanto, nessa condição, a Terra está em mundo de provas e expiações, mas está numa transição. E transição de mundo de provas e expiações para mundo chamado de regeneração. No mundo de provas e expiações a gente tem, portanto, o avanço da inteligência, apego às paixões, sociedades infelizes e desiguais, endurecimento dos corações, repetição de erros reencarnatórios e emigração e imigração de espíritos. Por isso que na Terra há a lenda de Adão e Eva, o mito de Adão e Eva, né? O conto bíblico de Adão e Eva, que é o quê? Expulsão do paraíso. A reminiscência inconsciente de espíritos que aqui estiveram, estão, pela expulsão de outros planetas que eles não conseguiram acompanhar, porque o planeta foi evoluindo, e eles ali, rebeldes e repetentes. Então vieram aqui à Terra. Daí a tradição de todos os povos na Terra fala de um paraíso perdido. Milton, né, o poeta cego, que fala do paraíso perdido, e a tradição do exílio, do êxodo, a tradição de um paraíso perdido está presente na cultura antiga de muitos povos. Mas o que é que significa mundo de regeneração? A gente precisa chamar atenção porque às vezes há muita fantasia em torno dessa experiência. O mundo de regeneração é um mundo que tem algumas características. Primeiro, não é um mundo regenerado, é de regeneração. Então os espíritos no mundo de regeneração não são espíritos regenerados, mas espíritos que têm desejo de se regenerar e que estão se regenerando. Desejos, portanto, de melhorarem. São espíritos que estão cansados de errar, que estão cansados de sofrer, que não aguentam mais sofrerem, que já estão saturados dos mesmos equívocos e da mesma vida e querem uma vida melhor. Essa é a característica do mundo de... Portanto, não vai ser um mundo de... O mundo de regeneração não vai ser um Éden, não vai ser todo mundo viajando de jatinho, hotel 5 estrelas, comendo só lagosta. Não. Há muita fantasia em relação... Ou então, um mundo que todo mundo é santificado, que nem Francisco de Assis. Não vai ser assim. Há um exagero nesse sentido, né? E Allan Kardec vai dizer que no mundo de regeneração, os nossos corpos vão ser mais ou menos iguais. Mas o corpo humano não vai mudar muito, porque os corpos ao longo dos séculos vão mudando, o biótipo humano, a cabeça, né? a condição, a postura. A gente vê o homem evoluindo. Então os corpos no mundo de regeneração vão ser mais ou menos igual. Talvez vai alterar um pouco. O espírito Filomeno de Miranda por Divaldo vai estar falando que os nossos corpos estão modificando aos poucos. Especialmente o sistema pulmonar respiratório e o aparelho gastrointestinal por conta da mudança alimentar. O nosso estômago não vai ser tão grosseiro como é hoje. Nosso estômago, nosso intestino vai se modificando, tem se modificado ao longo dos tempos, né, por conta da alimentação. Porque nos mundos avançados a alimentação é menos grosseira, né? E a nossa alimentação ainda é muito grosseira, muito densa. Então a gente tá vendo aí as mudanças alimentares, né? A diminuição, a alteração alimentar, né, o excesso de carne, as alterações, uma dieta mais saudável, mais vegetariana, porque nos mundos mais avançados a alimentação vai ser pela energia do alimento e não pelo volume. Volume pelo tamanho do prato, mas vai ser pela energia que o alimento dá aos sujeitos, né? Então a gente vai modificando. E o aparelho respiratório, porque pela respiração a gente vai captar talvez aí vibrações, nutrientes. A respiração, por exemplo, é básica na meditação, no recolhimento, na inspiração, né? Então a gente está modificando. Mas vão ser modificações mais estruturais, não vão ser visíveis. O corpo humano, na sua estética, na sua visibilidade, vai permanecer aí os mesmos. Mas o que é que vai acontecer, diz Allan Kardec, com os seres humanos? O sentimento de alívio vai tomar conta,
das pessoas. Sabe aquela sensação de que depois de uma tormenta, depois de uma grande tempestade vem, né, o sol se abre, aquela sensação. Sabe, depois de uma grande tormenta, você passa por uma grande angústia e depois vem aquele alívio. Sabe a mulher grávida que tem dor do parto, que nasce o bebê e depois ela sente aquele alívio, que chega a adormecer com o bebê, né? Vem aquele adormecimento, aquele repouso, relaxamento. Os espíritos no mundo de regeneração vai se sentirem um grande alívio, uma sensação de alívio, o que não significa ser consciência plena de paz, porque são espíritos ainda que precisam lutar muito. Mas são grande alívio. Não são planetas superiores, tá? Então os espíritos não são necessariamente superiores. Mas vai haver, diz Allan Kardec, na regeneração do planeta, uma busca maior pela espiritualidade. Um senso de justiça maior. Ou seja, uma igualdade social. E essa igualdade social, eu repito, não vai ser aquela igualdade social de todo mundo é rico, todo mundo é milionário, aparece na revista Forbes. Não. É um estado de igualdade social onde ninguém vai morrer de fome. Morrer de fome, as condições básicas, todo mundo deve ter, todo mundo vai ter. Agora as diferenças sociais vão existir. Falta de adequação de alguns habitantes, espíritos ligados ao genocídio, ao crime organizado, às chacinas, às mortes, não conseguirão mais reencarnar no planeta por falta de identificação vibratória, falta de adequação. E, é claro, a transição planetária, diz Allan Kardec, é um processo lento e gradual. Jesus anunciou no Sermão Profético de Marcos, Jesus já havia anunciado, e a gente está vivendo até hoje essa transição, porque a transição é lenta. Não vai ser... Gente, a transição planetária não vai ser assim, a gente dorme, no dia seguinte a gente acorda e estamos no mundo de transição. Porque não é o mundo que está em transição. A rigor, é a criatura que está em transição, que está se modificando. Então, não vai ser de um momento para o outro que todos vão mudar, que todos vão assim alterar e vai ficar todo mundo bem. Não! É aos poucos. As criaturas vão se modificando aos poucos. É lento, é gradual, com a intensificação de alguns sofrimentos, com a saturação do paradigma que está, e a intensificação desses problemas nesse mundo em crise. Portanto, nessa experiência, a gente vai ter, diz Allan Kardec aos espíritos, que na transição, e toda transição é dolorosa, veja a transição da adolescência, é uma metáfora boa. O adolescente vive, às vezes, crise de identidade, não sabe o que é, está se buscando, está buscando as suas tribos, tem dificuldade de se incluir, está desenvolvendo-se ainda, então não tem a maturidade completamente, tem traços de criança e, ao mesmo tempo, está caminhando para a vida adulta. A adolescência é uma fase de transição, é uma fase que o adolescente não é nada, nem é criança, nem é adulto, é adolescente, tá? No meio termo, tá caminhando. Não é uma coisa fixa. Então, a transição é essa adolescência do planeta. O planeta tá na adolescência. Essa é a ideia, para entrar numa vida mais madura. Então, Kardec vai dizer na Gênese que intensificação dos problemas, aqueles problemas que sempre existiram, violência, intolerância, preconceito, vão ficar mais gritantes, né? Outra coisa, polarização dos conflitos. A gente está vendo isso hoje. Olha a polarização política que está acontecendo. Aqui mesmo no Brasil. E os espíritas, alguns têm entrado nessa. Eu quero dizer, me permitam dizer, eu não sou a palmatória do mundo, minha palavra não tem valor de verdade absoluta, eu não tenho nenhuma autoridade para dizer nada para espíritas, mas como trabalhador espírita eu tenho o direito de emitir a minha opinião. E a mim me parece o fim da picada, parece ser assim um total desvirtuamento. Espíritas está brigando por causa de questões políticas. Espíritas está se envolvendo em conflitos por causa de política e, o que é pior, usando o espiritismo para isso. Dizendo como é possível que o movimento espírita não se pronuncia contra tal político, determinado político X ou Y, determinada figura pública. O espiritismo não tem nada com figuras públicas. Não tem nem a favor, nem contra ninguém. O espiritismo vê os políticos como criaturas humanas. Nem são heróis que vão salvar, porque também tem uma ala exagerada que acha que determinados políticos são heróis. Nem são o mal, o espírito diabólico, o espírito umbralino que agora está governando tal país, está administrando tal nação. Nem uma coisa, nem outra. Essas polarizações de achar que determinado político é o salvador, é o espírito de luz que vem para regenerar a humanidade, é uma visão polarizada, uma visão desvirtuada. E a outra, que os políticos que estão aí são a encarnação do diabo, que estão aí para mudar, até porque o diabo não existe na doutrina espírita, né? Mas há esse tipo de exagero. Nenhuma coisa, são homens, seres humanos, com seus conflitos,
com as suas virtudes e com seus vícios. Então os espíritas entrarem nessa para fazer essas polarizações. O espiritismo não é... Eu vejo gente discutindo espiritismo de esquerda, espiritismo socialista, espiritismo progressista, espiritismo capitalista, espiritismo de direita. Espiritismo não é de esquerda nem de direita. Porque o espiritismo não é uma proposta de política humana. Lembre de Jesus. Jesus preferiu morrer a interferir na política de Pilatos e de Herodes. O espiritismo não se mete com política. O propósito do espiritismo não é a política, é a iluminação das almas, iluminação espiritual. Como diz Jorge Alahá, um palestrante, um querido amigo nosso, companheiro de líder espírita, o espiritismo não é nem de esquerda nem de direita, o espiritismo é de cima, é do alto, é dos céus, é do mundo espiritual. Então, não nos envolvamos nesse sentido. As polarizações, essas saturações dos conflitos faz parte da crise da transição planetária. Outra coisa, cataclismas, fenômenos naturais fazem parte da transição. Guerras fazem parte da transição. Pestes, pandemias, epidemias fazem parte das manifestações de transição planetária. Mas nada disso é o maior sinal da transição planetária. Nada disso é o aspecto mais importante. Qual é o aspecto mais importante da transição planetária? Diz Allan Kardec em A Gênese que depois dos cataclismos, depois dos fenômenos materiais, geológicos, tsunami, guerra, peste, etc., Allan Kardec vai dizer o que caracteriza o planeta está entrando realmente na transição planetária. Não é o abalo das estruturas materiais do planeta, mas o abalo da própria humanidade. É o abalo do choque das ideias. Kardec vai dizer isso, o choque das ideias. E é o que a gente está vendo, o choque das ideias, os conflitos, tudo de mal que sempre houve aparece de uma forma gritante. Preconceito, racismo, intolerância social, política, sexual, agressividade. E tudo de bom está aparecendo também. Respeito pelo meio ambiente, respeito pela vida, valorização da vida, direitos humanos, acolhimento, tolerância religiosa, diversidade. Isso faz parte do mundo em transição. Um mundo em transição. É como se uma panela, a gente mexesse a panela e os elementos mais variados que estão no fundo vêm à tona. Por quê? Porque só se modifica se saturando. Só se modifica escancarando as coisas. Não se modifica deixando debaixo do tapete e fazendo de conta que as coisas não existem. Por isso, meus amigos, já caminhando para a conclusão, o sofrimento faz parte da nossa alteração nesses momentos para a gente valorizar a vida. Como é que a gente valoriza a luz? Na escuridão. Faz sentido eu acender uma luz durante o dia? Não faz. A luz não faz nenhum sentido acender durante o dia porque já tem o sol. Eu só acendo uma lâmpada e a lâmpada me faz falta e é muito valiosa no momento da treva. A luz se faz mais importante no momento da treva. O suicídio em um mundo de regeneração vai ser um fenômeno raro. Vai ser uma peça de museu. Vai ser algo como a gente olha hoje, queimar uma pessoa em praça pública. Assassinar uma pessoa em praça pública, que acontecia na Idade Média, onde as pessoas iam assistir esse espetáculo. Hoje, isso não choca. Acontece de vez em quando, às vezes acontece um linchamento público, acontece alguém ser amarrado e ser assassinado, e aí toda a imprensa noticia. Acontece algumas coisas assim, horrendas no mundo, às vezes acontece. Mas é tão raro aqui no sentido tão chocante, que chama a atenção. O suicídio, no planeta de regeneração, vai ser uma peça de museu. Vai ser um fenômeno tão raro que vai chocar quando acontecer. Vai ser uma coisa que é considerado bárbara. O suicídio vai... Por quê? Porque os espíritos evoluindo vão valorizar cada vez mais a vida. Porque uma das características do mundo de regeneração é a busca pela espiritualidade, é uma busca de aproximação com o Criador, uma relação mais próxima com o Criador. E quando a gente aproxima da espiritualidade, tem uma noção mais íntima com a espiritualidade, a vida tem outro sentido. A vida no sentido material é uma vida aleatória. É uma vida que uma hora acaba tudo. E se eu estou sofrendo demais e não tem jeito, é melhor acabar com tudo logo para parar a dor. Mas a perspectiva espiritual vai dar sentido à vida e vai dar recursos diferentes à existência. Por isso, meus amigos, valorização da vida. Mas essa valorização da vida somente vai acontecer quando os sujeitos melhorarem. E os sujeitos só vão melhorar quando eles mudarem a relação que tem com a própria vida. E como é que a gente muda a relação com a própria vida, Flávio? Esforçando-se para mudar com relação ao próximo. Jesus é quem deu a dica. Diz Emmanuel
que de todos os missionários, Jesus escolheu a missão mais difícil. Buda escolheu a proposta da iluminação, Platão escolheu a educação moral com Sócrates, e assim cada missionário Moisés falou sobre leis, legislação, e assim cada missionário teve uma missão. Mas a missão mais difícil, que é como eu lido com o meu próximo, Jesus é quem quis escolher e reencarnou numa época difícil, num povo difícil, para demonstrar o que faltava na tradição de espiritual de todos os povos, porque todos os povos tinham espiritualidade. Todos os povos falavam de chakra, de iluminação interior, de consciência, de meditação, de introspecção, de transcendência, de transes, de visão mediúnica, de magnetismo, de passe, radiação, de chakra, de um monte de coisa, mas faltava alguém que fizesse a parte mais difícil, como eu lido com o próximo. A missão de Jesus foi a maior, por isso. Por quê? Porque o Espiritismo vem dizer que as virtudes espirituais mais importantes eu só consigo com o próximo. Eu só consigo exercitando com o outro. Sabe por quê? Essas virtudes vão fazer parte de mim e vão ser benéficas, positivas para mim. É comigo mesmo que essas virtudes eu vou usufruir delas. Por isso que quando eu lido com o meu próximo, eu melhoro a minha relação comigo, tá? Quando eu amo o outro, esse amor fica comigo. Quando eu exerço tolerância, perdão, misericórdia para com o outro, essa tolerância fica comigo e eu passo a ser também misericordioso, compreensivo e tolerante comigo. Quando eu exerço paciência com o outro, essa paciência fica comigo e essa paciência mais tarde acaba sendo algo bom para mim, porque vai me ajudar a ter paciência comigo mesmo. Então, essa é a proposta de Jesus. As virtudes que eu exerço com o outro acabam ficando comigo. E essa energia, essa irradiação acabam me fazendo bem. Por isso, meus amigos, a valorização da vida vai acontecer em termos melhores quando eu valorizar a vida do próximo. Quando eu lidar de maneira diferente com o próximo, eu vou desenvolver um sentimento profundo de gratidão e de amor à minha própria vida e à minha experiência no mundo. Essa é a proposta do mundo regenerado. E para concluir, eu me lembro que Elias Barbosa, na obra No Mundo de Chico Xavier, perguntou a Chico Xavier assim: de todas as lições, de todas as situações, qual foi a situação em que Emmanuel, o teu guia espiritual, chamou a atenção sua de maneira mais contundente? E Chico respondeu: no trato com o meu próximo. Quando eu tratei alguém de maneira inadequada, quando eu me aborreci e aumentei o tom de voz, quando eu me alterei com alguma pessoa, Emmanuel sempre aparecia e me chamava a atenção de maneira austera e rigorosa. E me fazia meditar sobre os meus erros para eu corrigir no dia seguinte. Porque ele sempre diz que o trato com o próximo é a luz do evangelho que eu carrego. E que o verdadeiro cristão e espiritualista vai, na verdade, irradiar uma luz a partir do trato com o outro, a partir da forma como eu trato o meu próximo. E é por isso que ele sempre me chamava a atenção para essas questões, porque é no trato com o outro que o cristão apresenta o seu cartão de visita, o seu cartão postal. Meus amigos, espero que tenham gostado. Minha congratulação mais uma vez aos amigos queridos de Maragogipe, aos queridos amigos da cidade de Maragogipe. Parabéns por esse roteiro de luz. 39 anos de iluminação de consciências. 39 anos onde a Casa Espírita, nosso lar, não permanece com o seu foco de luz apenas no seu recinto, mas beneficia toda a cidade. Parabéns! E eu conheci as atividades doutrinárias, as atividades sociais, o atendimento que essa casa faz à comunidade carente, comunidade necessitada. Mas, sobretudo, parabéns à luz do esclarecimento espiritual a todos nós que somos carentes da luz do Evangelho. Muito obrigado, muita paz a todos.